Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sala de Aula. Nós iremos continuar falando das classes gramaticais. Aqui no link da descrição você terá acesso à aula sobre substantivo e também a aula sobre adjetivo. Vamos iniciar a aula de hoje com esta pequena quadra, que é um gênero textual que nós temos, que diz assim: lá vai a garça voando com as penas que Deus lhe deu, contando pena por pena, mais pena padeço eu. Eu quero chamar a atenção para o termo a garça. Você vai ver que esse termo inicia com a letrinha A. Esta letra A, ela é classificada morfologicamente como um artigo. Aqui eu trouxe para vocês os artigos que nós temos na língua portuguesa: o, a, os, as, uma, uns e umas. Estes são os nossos artigos da língua portuguesa. Estes artigos andam junto com o substantivo. Observe aqui, onde diz a garça, você vai perceber que o a é o artigo que acompanha o substantivo garça. Então, nós podemos dar para o artigo o seguinte conceito: artigo é uma palavra que é variável, já já nós iremos falar mais sobre isso, que se coloca antes de um substantivo. Isso para defini-lo ou indefini-lo, particularizá-lo ou generalizá-lo, indicando-lhe o gênero e o número. Já já nós iremos falar sobre gênero e número. Ok? Então, nós já conhecemos os artigos e já sabemos a sua definição. Agora vamos falar da sua classificação. Veja só, os artigos classificam-se em definidos e indefinidos. São artigos definidos o, a, os e as. Quando nós chamamos estes artigos de definidos, quer dizer que eles vão determinar o substantivo de uma forma precisa. Mas os artigos também podem ser classificados como indefinidos, que são uma, uns e umas. Estes artigos se referem ao substantivo de uma forma vaga, imprecisa. Os artigos vão sofrer flexão de gênero e de número. Então, veja bem, de gênero, nós temos aqui o masculino e o feminino. Lembram que nós falamos sobre isso na aula de substantivo? Se você não lembra, então você dá uma olhadinha lá na aula sobre substantivo e você vai relembrar o que é gênero, o que é número na língua portuguesa. Então, os artigos, eles podem se flexionar em gênero, indicando, então, o masculino e o feminino, e também podem se flexionar em número, indicando aqui singular ou plural. Na flexão, nós vamos ter aqui o singular, os artigos o, a, e uma. E em plural, os, as, umas e uns. Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Veja só. Às vezes, quem vai nos indicar a qual gênero e em qual número está o substantivo é o artigo. Veja só a importância dele. Veja aqui que a palavra estudante, somente a palavra estudante, você não consegue saber se é masculino ou feminino. Quem vai nos dizer que é feminino aqui na frase em questão é o artigo definido a, que está aqui antes da palavra estudante. Então, a estudante conversou com o colega. O mesmo ocorre com a palavra colega. Você não consegue saber, somente pela palavra colega, se está no gênero masculino ou feminino. Mas quando você insere o artigo o aqui no início deste termo, você vai perceber que é um substantivo masculino. Então, a estudante conversou com o colega. Veja outro exemplo, a palavra lápis. Somente a palavra lápis tomada por si só, não conseguimos saber se está no singular ou no plural, não conseguimos saber em qual número ela está. Mas quando você lê toda a oração, você vai perceber o substantivo aqui flexionado em número. Você trouxe os lápis de cor, então aqui nós temos a importância dos artigos para conhecer tanto as flexões de gênero quanto as flexões de número.
Vamos avançar agora para a outra parte da aula. Vamos falar da substantivação. O artigo, quando ele é utilizado antes de qualquer palavra, ele pode transformar a classe gramatical desta palavra. Veja só. Aqui, a palavra 13, ela é classificada morfologicamente como um numeral. A palavra não, aqui em destaque em vermelho, é classificada morfologicamente como um advérbio de negação. Quando nós acrescentamos um artigo antes destas palavras, nós vamos transformá-las em substantivos. Este é o processo de substantivação, que ocorre com o acréscimo de um artigo antes de outras palavras de classe gramatical diferentes. Veja só, o 13 é um número místico, então nós transformamos aqui o numeral em substantivo. Aqui abaixo, um não já me basta. Transformamos aqui o advérbio em um substantivo. Estamos chegando ao final da nossa aula. Se você ainda não é inscrito do canal, ajude-nos inscrevendo-se, comentando, compartilhando e curtindo este vídeo. Vamos falar agora do artigo e a preposição. Às vezes, o artigo se junta à preposição nas frases. E isso pode acontecer por dois processos. Nós chamamos de combinação e de contração. Veja só. Iremos ao consultório do médico. Aqui no ao, você vai ter a letra A, pedida pelo verbo ir, e a letra O, que é um artigo pedido pela palavra consultório, que é masculina e singular. Então, aqui você vai perceber que o ao em iremos ao consultório médico é formado pela combinação da preposição a com o artigo o. E também a junção da preposição com o artigo pode acontecer por meio da contração. Na contração, ocorre a perda de algum elemento. Quando eu vou unir a preposição com o artigo, pode ser que ocorra a perda de algum som, de alguma letra, ou modificação de algumas letras. Veja só aqui o caso. Sou amigo do Carlos. Aqui você vai ter a junção da preposição de com o artigo definido o. Então, nós temos uma contração, porque o sumiu. Se você gostou da aula de hoje, que tal você compartilhar com seus colegas que também estão estudando para aquela prova que vocês irão fazer de final de ano, hein? Muito obrigada e até o próximo vídeo.